Problema do transfer ban resolvido. É essa informação que Vessone trouxe pra gente agora. Timão que tem um valor milionário para receber de uma venda de um jogador. E todo esse valor em euros deve ser usado para resolver o caso do Félix Torres e tirar o Corinthians desse transfer ban. A revelação da categoria de base, volante que deve estrear com a camisa do Coringão, que vem chamando a atenção. E pode ser mais uma baita revelação do Coringão. Situação de Mateuzinho, que pode se ausentar de algumas partidas depois de lesão. Vamos falar das sequências de partidas do Coringão, tanto no Brasileiro quanto Copa do Brasil. Tudo do clássico desse fim de semana contra a Porcada. Já deixa a sua opinião aqui nos comentários. Qual o seu palpite para esse clássico contra o Palmeiras? Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Vessa, você falou uma frase, o Corinthians está impecável na Copa do Brasil até aqui, na campanha. Por isso que a gente gritou é campeão para você. Uma boa vitória do Corinthians, é importantíssima, contra um adversário, sim, tá na Série B, mas é o Atlético Paranaense, não é um fraco, acabou de eliminar o São Paulo, por exemplo. Pois eu falei do impecável porque o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, não tomou nenhum gol e marcou 6. Então ele ganha 2 vezes do Novo Horizontino, 2 vezes do Palmeiras e ganhou ontem. Então são essas 5 vitórias, é um mundo meio à parte, né? O brasileiro está bem rateante, um brasileiro bem complicado, mas na Copa do Brasil a coisa está acontecendo. A partida de ontem ela é uma ótima vitória, porque o Corinthians, para mim, não joga tão bem. O âncora achou que o Corinthians jogou bem, eu não achei. O Corinthians faz um bons primeiros 15, 20 minutos, até de domínio, não deixa o Atlético exercer aquela pressão inicial de quem está como mandante, faz um bom jogo, controla o jogo. Falei, pô, acho que vem uma postura bacana aí. A partir dos 20 minutos, o Corinthians baixa um pouco a guarda, o Atlético cresce e termina melhor no primeiro tempo, o Corinthians meio que se defendendo. No intervalo, o que ele faz? O Ranieri fez esse trabalho para ele contra o Vasco, de baixar para terceiro zagueiro e Bidu e Mateuzinho subiram, viraram alas, e os dois são para atacar, eles se viram muito bem. Ele tenta a mesma coisa, põe o Kaká no jogo, vira 3 zagueiros de verdade mesmo, e vai espetar os 2 alas. Com 13 minutos dá certo a tentativa. O Vitinho inverte a bola, pega o Mateuzinho como ala lá, o Mateuzinho cruza e o Guinegão faz o gol. O terceiro gol em 3 jogos seguidos do garoto de 18 anos. Fez aí recentemente 18, né? Quando subiu ali para começar a treinar tinha 17 ainda. E o menino com a coragem que eu elogiei ontem, né? Com a personalidade de encarar adversário e tudo mais, também estava bem colocado mais uma vez. A mesma coisa do Vasco, né? Mateuzinho cruzando, ele fazendo. Ontem a mesma coisa. Ele já entende esse movimento do lateral e vai para dentro da área, o que não deixa de ser um elogio para o garoto já ter esse movimento. O Corinthians faz o gol. O problema que acontece é aquilo que o Dorival certamente... se você falasse assim, Dorival, qual o jogador que você não quer que se machuque, que você mais teria problema? Ele ia falar, Mateuzinho. Porque não tem outro. Simplesmente o Corinthians não tem um lateral direito reserva. Quando o Mateuzinho sofre a lesão, o que eu acho que é lesão, o clube vai confirmar hoje, mas sinceramente, se anunciar que não foi nada, eu vou ficar muito surpreso. Para mim é uma lesão no mínimo de grau 1, que é aquela que separa de 7 a 10 dias pelo menos. Então vai ser uma perda enorme porque não tem outro. O Léo Maná tá emprestado porque não estava dando certo, o Fagner emprestaram e não tem ninguém. Aí ele põe o Félix Torres. E aí vem aquele problema. Você tem o Félix como ala, é a mesma coisa do que você ter um zagueiro parado lá atrás. Ele não vai subir, não vai te dar profundidade, não vai fazer nada. E aí atrapalha o plano dele, porque você põe os 3 zagueiros exatamente para o Mateuzinho virar uma opção e ser um escape. Quando você perde o Mateuzinho, você perde as coisas. A atenuante ele estava com 1-0 no placar. Com 1-0 no placar, mesmo com esse problema na ala, só com uma linha de 5 lá se defendendo, ele se virou e terminou o jogo ganhando por 1-0, mas teve uma defesa importante do Hugo Souza. Uma vitória, então, para mim, ótima, no sentido de que você não joga bem. Eu não gostei muito do jogo do Corinthians, ao contrário do Vasco. O Vasco é 3-2, 1 gol de diferença, mas o time não merecia ter vencido só por 1 gol de diferença. Era jogo para 3-1, talvez até um 3-0. Ontem não. Ontem, para mim, se o Atlético tivesse empatado naquela cabeçada,
para mim também seria justo, porque o Corinthians não faz um bom jogo de maneira geral e o Atlético fez um jogo ok dentro das suas limitações. Aliás, ao contrário do que a gente imaginava, que chegou a ser noticiado 10 dos 11 titulares em campo, só o Esquivel não jogou por conta aí de desgaste ou mini lesão, alguma coisa assim. Os outros 10 estavam em campo, então o Atlético não abriu mão do jogo, mesmo com a decisão que ele tem na Série B no sábado contra o Novo Horizontino. Então, uma vitória ótima de quem não fez ali um grande jogo, mas perde mais um jogador por lesão já para o derby, já teria outros problemas, mas a gente fala depois do derby. E para finalizar, eu queria só citar essa invasão do torcedor. De acordo com as matérias lá que vêm do Paraná, o torcedor tem 29 anos, estava bêbado, não prestou o depoimento. Não me pergunte por quê, mas o delegado lá da delegacia móvel lá não prestou depoimento. Ele assinou uma espécie de termo circunstancial, porque é como se fosse invasão ao esporte, alguma coisa assim. O Corinthians ou o Hugo Souza teriam que prestar queixa para que ele fosse considerado aquilo uma agressão ou tentativa de algo pior e ser tipificado de uma maneira diferente. Se o Corinthians nem o Hugo Souza fizessem nada, ele ia ser colocado como invasão. Caiu de tudo dentro de campo, jogaram de tudo, né, pela proximidade ali do gramado, mais essa invasão, o Hugo sofre uma agressão. Eu não acho que vai acontecer lá muita coisa com isso. Aquela vez o Cássio tomou uma voadora dentro da Vila Belmiro, um monte de rojão na cara, o Santos pegou 2 jogos. Então eu, sinceramente, é uma régua completamente diferente para alguns times e eu não acredito que o Atlético vai sofrer uma grande punição, nada, apesar de ser o dono do espetáculo, enfim, o responsável, e deixou o cara conseguir invadir, olha lá, ó, e ele vai e dá no Hugo Souza, enfim. É daquelas coisas que a gente... A câmera corta, né? Porque para não tentar mostrar, não dar moral pro cara, mas tem vários canais que transmitiam, perfis também conseguiram pegar as imagens. Ele sai atrás, o policial leva ele lá para trás, o policial não, os seguranças, e ele vem todo aquele caminho ali atrás, da organizada do Atlético, no vidro, e ele vem comemorando, vem fazendo sinal de positivo, vem batendo no peito. Então, enfim, do tipo, tamo junto, fiz aí por vocês também, aquela coisa toda. Mais um caso lamentável. Só uma curiosidade dos meninos, e antes passar um pouco do que o Márcio está dizendo, o Corinthians nessa draga toda, nessa bagunça toda, fez 1,1 bilhão ano passado, gente. Sim. Fazendo tudo errado. 1,1 bilhão. Então, realmente é se organizar um pouquinho. 2 curiosidades dos meninos. Primeira curiosidade. Lembram do atacante, o Pedro, que pouco jogou e o Corinthians vendeu para o Zenit? Vendeu por 9 milhões de euros. E o Corinthians guardou, naquela coisa que o Palmeiras está fazendo bem, que é guardar o percentual, o Corinthians guardou 30%. E aí tem um jornalista de mercado dando que o Al Ittihad está levando ele por quase 40%. Ou seja, deve entrar aí coisa de quase 12, 13 milhões de euros para o Corinthians. Do nada, caso confirme essa compra do Al Ittihad. Dá para pagar o transfer banca. Se não usar o dinheiro para comprar jogador, paga o transfer banca. Dá um respiro bom. Se caso aconteça, o Corinthians tem direito a 30%, talvez de 36 milhões de euros, vai dar uns 12 milhões de euros, vezes 5 ponto alguma coisa. Nós estamos falando de uns 70 pau, tal, enfim, entraria esse dinheiro do nada. E a outra coisa, guardem esse nome, um volante, André, ele está treinando com um profissional. O Corinthians não colocou ele em jogo ainda e nada, porque ele precisava renovar o contrato para tomar cuidado com multa e tal, né? Enfim, então aprenderam, né, depois do Cauê, e esse menino já está treinando e as informações são de que o moleque é um absurdo, esse volante, forte fisicamente, e que quando ele entrar vai ser difícil dele sair do time. André, aguardem, já está treinando, está sendo relacionado para os jogos, não entrou ainda, mas agora com o contrato assinado eles estão mais tranquilos e esse moleque deve aparecer logo mais aí, André Luiz, se eu não me engano. Muito bem, falamos sobre base, sobre reestruturação e tal. Vamos mostrar os números do Guinegão nessa temporada, números do SofaScore, porque o moleque está mudando o Corinthians. 8 jogos, centro 4 como titular, 3 gols, 50 minutos em campo por jogo, 133 minutos para participar de gol, 7 finalizações, 3 no gol, chances convertidas 3 de 3,
passes decisivos 3, eficiência nos duelos 34%, faltas sofridas por jogo 1,8%, e ali à direitinha o mapa de calor do Guinegão, autor do gol de ontem, gol importantíssimo para o Corinthians, Arnaldo. Você em outro CNPJ lembrava de... Chama atenção, desculpa, só o que chama atenção, 3 chances, 3 gols. Exatamente. E o mapa de calor, olha o tanto que ele ajuda também, né? Não é aquele que fica ali paradinho só, né? 3 gols, 3 jogos, 3 gols. Em outros CNPJ você estava lembrando de outros caras do Corinthians que surgiram do nada, quando tudo era mato, o cara surge e muda a história dele, do clube. Tem o Casagrande foi assim, o Viola foi assim. Coisinhas rápidas. O Memphis dá uma detonada depois no seu Twitter sobre o grama sintético. Verdade. Brasileiros, até quando você... vai falar disso? Tá. Pode falar. E a outra coisa, depois a gente fala. E a outra coisa só em caso confirmando essa passagem, e o Cruzeiro confirmando, pegando esse gancho do Memphis, é o Mineirão, né? Que não é a grama da Arena MRV, o que para os jogadores do Corinthians, para o joelho do Garro, tal, na teoria seria uma ótima. Só para não deixar passar, aí tá vendo o lance do pênalti aí reclamado pelo... Pênalti não, o lance do gol anulado do Atlético Paranaense. Não sei o que vocês acham, para mim é claríssimo que a bola bate na mão do cara e vai e deixa limpa pro cara fazer o gol. O que você achou, Massa? Cara, eu vou dizer para você o seguinte, o lance, quando bate na mão, só deve ser impugnado quando o jogador que faz o gol põe a mão na bola. De fato, por obrigação, né? Bateu na mão do cara, ele fez o gol e tem que parar. Nesse lance, o jogador do Atlético Paranaense cai com o braço no chão, ele não tinha outro lugar para pôr. Só que na sequência tem uma alavanca, né? Então não dá para saber se foi sem querer ou foi por querer, entendeu? Essa alavanca joga a bola para trás. Talvez se não tivesse a bola... exatamente. Foi, então praticamente isso. Aí não tem como não marcar. Eu já vi especialista de arbitragem dizendo que está errado, tinha que deixar o jogo seguir. Mas, cara, tem uma alavanca ali, a bola, inclusive, sobe, né? Ela sai do braço dele, sobe e vai para o pé do companheiro dele. Então, é assim, ó. Tá certo. 6 dias atrás, a bola bate na mão do Kaique, ele dá assistência, gol do Garro contra o Bahia, gol anulado. Então, assim, no meu critério, o gol do Garro é legal, no meu critério. E esse daí também poderia ser legal. Só que no critério que é atualizado no futebol brasileiro, o do Kaique foi anulado, esse também tem que ser anulado. Não dá para correr, não dá para anular o do Garro com a mão do Kaique e confirmar esse ou vice-versa. Então, gente, para mim... É o discurso do Diniz depois do Vasco e Botafogo. Não, porque se a mão do Marlon Freitas não foi dada, não poderia ser dada do Piton. Se o cartão amarelo que expulsou o Léo Jardim foi dado, tinha que ter dado pro John e pro Everton. É evidente que não existe que existe falta de critério na arbitragem brasileira. Vamos colocar na tela aí a sequência dos jogos do Corinthians, pra gente ver quantos pontos o Corinthians vai fazer. Tá aí. A gente já fez sequência de vários, faz sequência dos jogos do Corinthians. Só o Atlético é Copa do Brasil, hein? Sim. O restante é brasileiro. Mas o jogo é... Bom, eu acho que Copa do Brasil pode tirar daí, né? Porque já foi, né? Não vem com essa, não. É só pra gente saber. Mas esse jogo é só daqui 2 semanas, né, gente? Ah, bom. Só pra gente saber qual o jogo que precede o Fluminense. Sim. Bom, o Corinthians vai fazer quantos pontos? Eu vou começar. O Corinthians vai fazer... De 21, certo? Não, 3, 6, 9, 12, 15, 18, exatamente, de 21. De 21. O Corinthians vai fazer 4, 7, 8, 11 pontos. Tá muito? Isso só nos Jogos do Brasileiro? Só nos Jogos do Brasileiro. 11 eu acho que talvez vai zerar. 10, vai. 9. Não, 11. Fechei com 11. Fechei com 11. Ô, louco. Mas quais? Pontos. Fala os resultados. 1 contra o Palmeiras. 1 contra o Fluminense. 3 contra o Sport. 0 contra o Flamengo. 1 contra o Internacional. 1 contra o Mirassol. E 3 contra o Santos. São 10. 10. Anota aí você, 10. 10 em 21, é isso, né? É isso. 10. Quem vai agora? Você. Você quem? Eu? Você eu? 0 contra o Palmeiras, se Deus quiser. Chega de íngua.
1 contra o Fluminense, 3 contra o Sport são 4, 1 com o Flamengo em casa são 5, 3 contra o Inter são 8, 3 contra o Mirassol são 11 e 1 contra o Santos são 12. 12, ó, tá ousado, hein? Eu tava entre 11 e 12, mas vou fazer jogo a jogo para não confundir. Acho que é uma tabela que não é simples, porque os jogos em casa são Palmeiras, Flamengo e Mirassol. Né? Não são favas contadas, né? É verdade, os jogos são difíceis, hein, cara? O Mirassol Então, é 3 pontos. Eu vou dar 3 pontos também, mas mesmo assim, ninguém estava conseguindo com muita facilidade isso, né? Nem o Flamengo conseguiu com facilidade. Não, o Palmeiras não. empatou. Isso. Né? Então lá, 1 contra o Palmeiras, 1 contra o Fluminense, 3 contra o Sport, 1 contra o Flamengo, 1 contra o Inter, 3 contra o Mirassol, 1 contra o Santos. 11. 11. Vessa, Vamos lá. 0. 3 domingo, Ih! 1 Fluminense, 1 Sport, 1 Flamengo, 1 Inter, 1 Mirassol, 3 Santos. 11. Só eu fui rigoroso, hein? Então tá aí. Então, tá vendo? A gente não fugiu muito, né? De 21 dá 50, 45. Então, e aí, mas é a campanha do o Corinthians. que significa isso? Ficar ali Estabilidade, no sem descer, sem subir muito. Eu acho que Mas vai essa ser isso toada. aí mesmo. Vai ser essa toada. Ué. Outra coisa, é um jogo que, por incrível que pareça, estamos com um time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tá brigando pelo título, não sei o que e tal, e o outro tá ali no meio do caminho, mas é um jogo sem muita pressão pro Corinthians, muito mais pro Palmeiras. É sem pressão pro Corinthians, porque o Corinthians vive no mundo do 11º lugar, tá Isso, bom. tá em né? outra raia, Eu só acho toda que é razão. por isso, Tudo é porque bem. eliminou 2 vezes o Palmeiras do ano. Também Eu por acho que isso. é por isso. Também por isso. Não é pelo brasileiro em si. Eu acho que porque se o Corinthians estivesse brigando para não cair, teria outra pressão. E não tem. Mas como tá em 11º, nono, não altera muita coisa, né? O que pode alterar para a vida do Corinthians, se o Corinthians tomar um sapeca aí, complica, né? Mas complica também o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, a pressão é em cima, porque o Corinthians jogou contra o Palmeiras jogou com a sua zaga reserva, lembrando, na disputa do pré-primário, que valeu diploma com Murilo e Mikael, né? Porque os desfalques do Corinthians serão lembrados na segunda-feira, se o Corinthians perder. Se ganhar, será épico, como sempre. Se perder, poxa, mas tá o Iro aberto, outro tá machucado. Por isso que a gente fala antes do jogo, não fala depois. Exato, eu tô falando aqui. Então. Por que você tá... Não, porque nós estamos falando antes do jogo. eu estou falando agora. Eu não estou esperando o resultado. Eu tô falando agora, mas... Não, sim. Você vai... Isso aí vai virar a desculpa. A primeira desculpa é essa. Como sempre acontece no Corinthians. O transfer ban, tem dinheiro para contratar, o Palmeiras é poderoso e tal. Você entende? Na Copa do Brasil, o lugar... o time titular e a gente não falou nada, porque era o time titular. Então, o lugar onde está o Corinthians, sempre, neste momento, sempre vai ser esse. É o coitadismo que bate lá e fica e põe, ai, coitadinho do Corinthians. Tirando essa parte do coitadismo, o Palmeiras precisa jogar a bola e ganhar o jogo. Simples assim. Boa notícia, hein, fiel? O Coringão aí que tem uma bela grana para receber, com a porcentagem aí que tem com esse jogador que foi vendido há um tempo atrás, Corinthians que tem 30%, pode entrar uma boa grana aí que deve resolver esse problema do transfer ban. Isso se o Corinthians conseguir pegar essa grana e resolver esse assunto, não ter que pagar salário, outras coisas, essa venda se concretizando. Corinthians aí deve do nada receber uma bolada aí, conseguir resolver esse caso do transfer ban. O primeiro, porque ainda tem o caso do Garro e também Matias Rojas aí, que tem pra cair esse transfer ban. Mais uma dor de cabeça, mas é um problema por vez. Esse volante que todo mundo tá falando que deve estrear aí com a camisa do Corinthians a qualquer momento. Falam que é um bom volante, Corinthians que já formou o Moscardo. Breno Bidon aí que é volante, às vezes é meia, agrada a parte da torcida, não agrada a outra parte, mas também é outro que tá saindo aí da categoria de base, e o Corinthians aí para colocar mais um jovem nesse time titular.
e quem sabe revelar uma peça boa aí para esse elenco profissional. O Guilherme que vem se destacando também no profissional, Kaique recebendo oportunidades, mas até agora tá mais ofuscado ali com o brilho do Guilherme. Kaique mais... E as partidas de Kaique, apesar de terem sido razoáveis para boas ali, ainda não brilhou os olhos da torcida e nem da mídia. Coringão aí que tem esse confronto contra a porcada ali esse fim de semana, e a expectativa aí da gente fazer mais uma boa partida, se jogar com aquele foco. Atenção, os 90 minutos e também sangue no olho, mesmo com os desfalques aí a gente consegue brigar e garantir esses 3 pontos dentro de casa seria crucial para a situação do Timão na tabela e dar um alívio melhor ali para quando for encarar tanto na semifinal e até numa possível final da Copa do Brasil, precisando poupar em alguma partida, o que sempre acontece. Deixa a sua opinião aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. O que você acha dessa partida de Corinthians e Palmeiras? Coringão ganha, empate ou dessa vez a porcada leva? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Desculpa que hoje eu tô meio gripado, a voz tá meio fanha, a gente precisando ali se cuidar aqui durante o vídeo, então peço desculpas por isso. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, fiel, valeu!